Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e hoje eu tenho mais uma vez aqui o Cláudio Campos, convidado especial para falar sobre Nike Tempo 10. Vocês enviaram várias perguntas sobre a Tempo, nós vamos falar aqui de Tempo Elite até a Club, todas as versões, futsal, society, campo. Cláudio, seja bem-vindo mais uma vez. Pô, sempre uma honra, né, estar aqui no seu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem for assistir o conteúdo. Cara, é sempre bacana, tava com saudade, né? Querendo ou não, passaram-se aí duas inovações de silos, então é Exato, bom cara. é bom estar de volta para colocar a conversa em dia. E dá tempo a gente conseguiu fazer da tempo 9, né? E aí agora vamos falar de tempo 10, que tem uma grande diferença aqui, tem uma grande inovação que é o Fly Touch. E eu acho que foi a maior dúvida dos inscritos. E uma das minhas dúvidas também, você já sabe disso, a Tempo é a minha chuteira favorita da Nike, desde sempre. E por eu gostar tanto do modelo, acho que a minha principal dúvida no início ali foi a troca do couro de canguru, do tradicional couro de canguru, pelo Fly Touch. E eu tenho até algumas perguntas dos inscritos aqui em relação a isso. O Almir Fernando, por exemplo, perguntou qual foi o motivo da troca do couro natural para o material sintético. E tem duas perguntas aqui do Fefe Covers e do Halisson, que são bem parecidas. O material sintético Fly Touch se iguala ao couro e o Fly Touch toma a forma do pé como couro natural? Acho que já dá para começar bem com essas perguntas. Boa, e são ótimas perguntas, né, cara? O nível da galera que te acompanha, galera é exigente e tal, então Sim. é uma coisa que a gente vem conversando nos vídeos, que é como aumentou a preocupação, né, da qualidade da chuteira e da entrega de performance com a chuteira, né, da escolha da chuteira, o consumidor, né, quem joga está se Uhum. preocupando cada vez mais. Bom, começar primeiro pelos motivos. Eu vou começar pelos motivos de performance. Primeiro, claro, tentar manter, né, a sensibilidade que o couro natural oferece, mas trazendo dois pontos importantes, que é e aí acho que talvez já responda a pergunta dos dois primeiros, dos dois que fizeram a pergunta parecida. É, Evitar com que ela tenha o laceamento extremo, né? Que ela laceie demais e que ela deforme. Isso é uma coisa que o couro natural não tem como, isso vai acontecer com o couro natural. Nós tivemos diversas buscas e alternativas para manter a chuteira com o melhor formato possível, mas é o couro natural, a gente não consegue disputar com a natureza em relação a Uhum. isso, então chega algum momento em que a chuteira de couro natural ela vai lacear demais. Outro ponto importante pensando em performance, é a questão de você ter uma chuteira que não vai absorver água e que vai manter uma sensibilidade com a bola, um atrito ali consistente, porque também se trata de material natural e material natural ele deforma, ele tem suas alterações de acordo com temperatura e tudo mais. E claro, uma obsessão que as pessoas têm em relação a peso de chuteira. Então, a tecnologia da busca do material sintético que se assemelha ao couro vai te dando oportunidades de buscar uma chuteira cada vez mais leve. A Tiempo, para quem pega na mão pela primeira vez, ela é assustadoramente leve comparada com as versões anteriores. Principalmente para quem usou as clássicas, né? Exato, para quem veio ali da sequência, né? 5, 6, 7, aí pega essa na mão, tem praticamente um susto ali Sim. de sentir o peso da chuteira. E aí tem outros pontos que acho que é um ponto interessante, que a Nike vem trabalhando nisso, que é a questão de sustentabilidade. Ela tem isso como um dos principais compromissos nos próximos anos, e a categoria futebol não teria como ficar fora disso. Então você tirar o couro natural e trazer um material que entrega a performance e ainda assim tem essa relação de não agredir a natureza era um ponto importante. E outro que acho que envolve muito pedido de jogador é você conseguir trazer variações de gráficos e de cores, o que o couro te limita bastante na execução. Né? Você tá com uma na mão Tá aqui aí um que... excelente exemplo, né? Exato, que entrega isso, entendeu? Então acho que tem esse pedido do atleta também, que via
na Phantom ou na Mercurial gráficos de cores bacanas e falava, tá, em qual momento isso vai acontecer no meu estilo favorito? Né? A gente está falando de jogadores de níveis altos, tipo Van Dijk, Musiala, esse tipo de jogador que trazia isso nas conversas, na busca de insights, feedbacks e tudo mais, sempre trazia isso nas conversas. E aproveitando o gancho, você falou do Musiala, por exemplo, que é um jogador jovem ainda. Eu vi que ele e o De Jong do Barcelona, por exemplo, usavam o Mercurial há anos e acabaram trocando pela Tempo e ficaram com a Tempo, né? Isso aí era um movimento que vocês esperavam já ou foi depois de ver o produto pronto ali que os atletas acabaram optando? Querendo ou não, a gente sempre conversa com o atleta em busca de feedback e aí a gente também tem uma questão que, claro, né? Eu sempre falo nos seus vídeos e gosto de repetir que as chuteiras não têm chuteira por posição. Sim. É muito mais por perfil de atleta e tem uma coisa que a Nike vem tentando fazer que é também trazer o perfil desse atleta fora de campo, não só dentro, né? Claro que a personalidade dentro de campo é a mais importante, mas tentar entendê-lo fora de campo, comportamento, estilo e tudo mais. E esses jogadores se identificaram com a proposta da nova chuteira, que é uma chuteira que ela, quando você olha, você bate o olho, você reconhece, ela tem a assinatura da Tiempo no visual, sim, mas ao mesmo tempo ela está longe de ser algo que seja retrô. Ela não tem essa cara retrô. Né? Ela tem a cara da Tiempo, mas ela não tem a cara de chuteira retrô. Bem diferente, né? Tempo 9 Monte Belluna e a dessas, e você vê uma diferença aqui, você vê muito mais a pegada inspirada de 2006, inclusive, né? Então é uma diferença gigantesca mesmo. Exato, acho que esse é um baita exemplo que você trouxe aí nesse comparativo. Cláudio, eu recebi aqui várias perguntas em relação ao formato, à chuteira lacear, pegar o formato do pé, que é um benefício, que é uma característica do couro natural, como a gente falou inicialmente aqui. O couro, à medida que você vai utilizando, ele vai pegando mesmo o formato do pé. Eu acho que no meu caso, por exemplo, por eu utilizar a Tempo desde sempre, e esse cabedal em couro, eu tenho joanete, então eu sempre tenho a casinha do joanete aqui no couro, de tanto que ele molda. Com a Tempo 10, com o Fly Touch, independente do nível, se é o Fly Touch Plus, se é o Fly Touch Pro, ela vai entregar esse benefício também ou vai ser de uma forma diferente? Bom, como eu falei no começo, nas primeiras respostas, o material natural ele tem essa questão de lacear ao extremo e ele acabar deformando. Né? Isso é uma coisa que, como eu disse, é praticamente impossível de se evitar. Com o Fly Touch, a nossa obsessão era trazer o ajuste consistente. E o porquê disso? Né? Os atletas reclamam, ou perguntam, ou pedem, ou praticamente imploram que na dinâmica que o jogo está hoje, a última coisa que ele tem que pensar quando está em campo ou em quadra, independente do nível do atleta, é ter alguma distração com a chuteira. Uhum. Então, a ideia de que ela se adapte ao pé foi uma obsessão durante todo o processo de desenvolvimento. E, claro, durante os testes a gente também considerava muito as horas de uso e para ficar de olho se ela não perdia o ajuste. Uhum. E acho que o principal feedback que nós recebemos durante o período de testes foi a consistência do ajuste no pé. Que eu acho que é um dos principais atributos da Tiempo 10, que é essa consistência do ajuste. A gente sabe que a chuteira, colocando ela de primeira ali, né, dependendo do formato, se o pé é mais grosso, se tem uma joanete, vai causar uma estranheza inicial, isso é praticamente impossível de ser evitado, mas rapidamente ela tem essa quebra do ajuste e daí se torna consistente. Foi um dos feedbacks que nós escutamos mais, assim, e claro, a gente testou com homens, mulheres, níveis diferentes, ou seja, formatos de pés diferentes, e aí quando você ouve da maioria uma consistência de ajuste, é sinal de que nós atingimos o objetivo. E eu acho que a maior preocupação aqui, pensando na morfologia do pé, o pé do brasileiro ele é naturalmente mais largo do que o pé do europeu, por exemplo. E a Tempo, por ela ter esse cabedal em couro, ela sempre foi a favorita de muitos brasileiros que têm o pé largo. Então eu recebi muitas perguntas em relação a isso também. Se ela vai funcionar bem para quem tem um pé largo. Eu tenho um pé de médio para fino.
E eu já finalizei os testes com a Tempo 10 e eu até respondendo algumas perguntas, eu falei que eu vou continuar utilizando para ver esse período de quebra do cabedal. Para mim já está muito macio, muito confortável, só que eu continuo utilizando para ver até onde que vai esse ponto. Como você falou, nos testes que vocês fizeram, para ver se não ia perder o ajuste. Eu me senti confortável com ela, me adaptei muito bem, só que eu ainda sinto aquela diferença do couro. Tipo, eu ainda sinto a falta do couro, mas é uma preferência pessoal. E para quem tem um pé largo, um pé um pouco mais largo, o pé do brasileiro, pode comprar tranquilamente? Tranquilamente, e principalmente, eu vou falar por experiência própria, as versões de Society e de futsal. Assim, a entrega de conforto e essa coisa de zero distração enquanto joga, acho que é a principal conquista dessas versões, que acabam no Brasil, elas são as mais consumidas, né? Então, acho que muita gente, quando perguntou, também foi pensando nisso, né? No rachão da semana, naquele societyzinho, ou para a galera que joga um salão nas ligas e tudo mais. Eu acho que a principal vantagem é isso, né? Não dá para dizer que é uma coisa só, porque é a fácil adaptação de primeiro uso, algo raro em diversos tênis ou chuteiros. E segundo, a consistência de ajuste. Acho que isso é um ganho que a gente trouxe como inovação e, querendo ou não, repito, às vezes não é uma tecnologia que vai ter um nome, né? Como é o Fly Touch, tem um nome, tem um conceito por trás, mas é uma vantagem de performance durante o jogo. Parece pequeno, mas vamos pensar no futebol de elite, né? Quando a gente fala de jogos resolvidos no final, de ter uma força física e mental estável durante o jogo, você ter uma chuteira que não te causa problema algum, acaba sendo algo importantíssimo. Eu tive a experiência de jogar com a Tempo 10 Pro de Society na chuva, e isso eu gostei muito, porque ela praticamente não muda o peso, o pé fica seco ali quase que o tempo inteiro. Então, mesmo tendo esse colar têxtil aqui na parte superior, esse ponto eu gostei demais. E esse era um problema que eu tinha com a Tempo, tenho com a Premier, que, tipo, quando é dia de chuva, eu já excluo porque eu não me sinto tão confortável com o couro na chuva. E aí, com o Fly Touch, eu gostei bastante da experiência. Realmente funcionou bem demais. Essa era, de forma bem clara, essa era a nossa intenção. E, claro, a gente não falou muito assim, mas imagino que você também não tenha sentido diferença no controle, na batida e tudo mais, porque a gente sabe que quando a chuteira fica pesada, isso acaba interferindo, entendeu? Então, repito, acaba sendo uma vantagem de performance, né? O ajuste da chuteira. Eu até falei, assim, para quem tá acostumado com couro, inicialmente gera uma estranheza. Você vai sentir a diferença do couro pro sintético, só que o Fly Touch é muito macio mesmo. Até o Fly Touch Pro aqui, da Pro aqui, é bem próximo do Fly Touch Plus da versão Elite, então, à medida que eu fui utilizando, fui sentindo ela no pé, eu confesso que com a Pro eu senti ela um pouco mais certinha, ela me incomodou um pouco mais no início, e aí, como você falou, ela não laceou como couro, mas depois do segundo, terceiro jogo ali, ela estava bem confortável mesmo, já não sentia aquele incômodo, principalmente na lateral. E sobre desconforto e tudo mais, eu acho que isso vale, a gente fala de chuteira, mas isso vale para qualquer tipo de calçado, né? O calçado casual, o de basquete, como você falou, formatos de pés, eles sofrem variações, e as marcas, elas acabam tendo que buscar uma coisa que seja em comum, ou que você tem maioria de perfil de atleta, para tentar atender a maioria desse atleta ou desse consumidor na hora da compra, né? Na hora da aquisição ali. Onde a gente ganha, que é onde eu gosto sempre de reforçar, na decisão da mudança, vai parecer até repetitivo, é na consistência do ajuste. É em você conseguir ter, em variações de qualidade de material sintético, esse ajuste, porque surpreendentemente a Academy está no nível absurdo. Imagino que você tenha testado, jogado, principalmente a IC. Querendo ou não, até para nós aqui, com muito tempo de casa, muito tempo de empresa, é difícil reconhecer, tirando pela entressola ali que tem o amortecimento, a questão do cabedal, quando se fala de qualidade. Então é um ganho, assim. Você vê no material uma execução tão boa no nível Academy como a gente entregou na Tiempo, foi uma das principais conquistas, e por meu caso aqui, que lidero
os projetos de society e futsal, acho que para mim essa é a grande vitória, né? Você vê, eu jogo às vezes, dou uma enganada aí na várzea, você entrar em quadras e começar a ver, porque isso é uma coisa natural, né? Quem trabalha com chuteira ou gosta de chuteira, Sim. de entrar e olhar para os pés dos Sempre. adversários e tudo mais. Você começa a ver pares de tiempo nas outras equipes, ou até no time que você joga, a galera comprando ali. Isso é um sinal bem mais claro do que qualquer planilha de Excel, estatística ou coisa do tipo. Você até falou da IC. Eu gostei demais, cara. Eu gostei muito mesmo. Eu até fiquei surpreso, porque, assim, a primeira vez que eu coloquei ela no pé, achei ela bem certinha, bem justinha. E aí, no segundo jogo, eu falei, que é isso? Já tá bem mais confortável, sensibilidade excelente, o amortecimento ficou muito bom. Pra galera que ainda não viu a análise da Tempo 10 Academy, eu até falei que, comparando com a Tempo 9 Academy C, que tinha cabedal em couro, eu gostei mais da Tempo 10. E isso era uma coisa que eu achei que não fosse acontecer, justamente por conta dessa preferência pelo couro. E falando da Academy de Society, eu também gostei bastante. E assim como eu falei da Tempo 10 Pro, por exemplo, a diferença é aquilo que a gente já falou em outros vídeos. Vocês vêm diminuindo a diferença de um silo para o outro. Então, tipo, você tá usando a Elite, você passa para a Pro, você não sente uma diferença gigantesca de uma para outra, você sente características que a versão superior tem. Você sai da Pro 10 para a Academy, você também vai sentir uma experiência muito similar. Na Tempo 10 Academy, eu achei que ela, por ter língua tradicional, achei a biqueira dela levemente mais arredondada, então eu tenho até recomendado mais a Academy do que a Pro para quem tem um pé um pouco mais largo. Mas a experiência em campo é muito boa, muito próxima mesmo. Inclusive, joguei um pé com Pro e um pé de Academy, para realmente fazer o comparativo. Isso é uma coisa muito bacana, assim. Acaba sendo um desafio quando você tem que trazer um material sintético que vá atingindo uma performance, um ajuste melhor do que o que você já tinha. E querendo ou não, o couro de canguru, ele é, quando a gente fala de couro natural, o topo, o ápice da matéria-prima, né? Mas a hora que você começa a trabalhar nas variações e você começa a achar soluções ótimas que ainda atingem o custo para o investimento de diferentes consumidores, principalmente pensando aqui no Brasil, né? Como eu falei, a venda de CITF ela é muito superior à FG. Sim. Ou SG Pro, enfim. Então, a preocupação de trazer um produto bom para mercados como o nosso, ela é gigantesca, é uma responsabilidade gigantesca. Principalmente quando se trata, por exemplo, de futsal, em que você também tem os concorrentes que só fazem futsal. Sim. Né? Então, você trazer um produto como esse e ele ter uma aceitação tão grande num mercado tão competitivo e de performance, né? Até porque recentemente nós fizemos uma pesquisa mundial conversando com atletas de diversos níveis. E quando você pergunta, me dê 3 adjetivos do futebol que você joga, a palavra competição ou competitividade, ela aparece em todos os níveis. Então a gente não pode, se é clube, se é academy, ou se é, né, enfim, as versões de preços mais acessíveis, eu desconsiderar o fator performance nesses produtos. Sim. Então até por isso existe até uma certa obsessão de se trazer tecnologias semelhantes ou coisas do passado. A gente já fez, né? A gente teve Nike Skin, que era de coisas elite, chuteiras elite há anos atrás, e agora a gente consegue entregar num modelo Academy e tudo mais. Então, essa variação do material da Tiempo, como eu falei, ela chega a ser até perigoso, porque se você está num site e tal, você não tem noção da semelhança, da qualidade, quando você vai numa loja física, como quando você toca no material. Então, para nós, é um motivo de orgulho. Assim. É claro que tem acabamentos e detalhes que diferenciam, sim, mas a qualidade do material, quando você vai pelo preço, é muito justo, faz muito sentido aquele produto. No modelo como a Tempo Pro, por exemplo, aqui não é um Flyknit, mas é um knit. Ele não é tão compressivo quanto o Flyknit da Elite, mas é um knit que já dá um calce muito mais gostoso na chuteira. Você coloca ela no pé muito mais fácil. A compressão aqui no peito do pé é bem confortável. É isso. Então são esses detalhes, né? Por exemplo, na escolha do investimento, por uma chuteira que tem como foco o toque perfeito, a sensibilidade com a bola.
Da onde eu tiro desse produto? Eu tiro do material do cabedal? Não, eu não vou tirar do material do cabedal, eu vou continuar investindo nele. Eu tiro em outros detalhes que não interferem na principal característica da chuteira, né? Sim. Fazendo um comparativo com GX, por exemplo, através do Nike Skin, eu tento entregar o atrito, o grip da precisão que eu entrego no outro material da Top lá da Flyknit lá em cima, entendeu? Né? Que é o Grip Knit. Então, eu tento de uma outra forma mais acessível trazer o mesmo conceito da chuteira em todos os seus níveis. E aqui, por exemplo, falando de Pro e Academy, o amortecimento é exatamente o mesmo nas duas. Não tem, dessa vez vocês não especificaram se é um React, Lunarlon, mas é exatamente a mesma espuma. É isso. O investimento ficou mais focado no material do cabedal. Né? Até porque, querendo ou não, no society, né? no futebol de 7, aí, existe uma necessidade de amortecimento, mas ela é bem menor do que a necessidade de quem joga futsal ou joga street e tudo mais, pela questão do impacto. Testando as três aqui, a entressola da IC, ela ainda é um pouquinho melhor do que as outras ou não? Porque eu não consegui sentir tanta diferença nessa geração. E nas gerações anteriores eu realmente percebia. Então esse é um ponto importante, que eu acho que até traz algumas perguntas de alguns consumidores. Eu imagino que você tem essa pergunta aí na sua lista, que é da relação da Pro, né? Nós criamos um produto tão bom que foi a Champion Academy para essas versões, até para as últimas versões, em que, até pensando em competitividade de mercado e entrega, né, para o consumidor, não faria sentido ter um produto que não seria tão diferente e que teria um preço elevado dentro do mercado. Cá entre nós, se eu tiro o nome lá no site, ou se eu tiro o nome na loja e te entrego essa Champion IC e falo assim, essa é a nova Champion IC Pro, a vida segue. Beleza. Você faz o teste, fala que o amortecimento é bom, que o cabedal está com o ajuste ideal, que teve controle de bola, que conseguiu chutar, que tem a maciez, igual a última Pro que você deve ter testado. Sim. Então existe essa entrega. A gente acha que conseguiu não deixar ela no meio entre a Academy e Pro. A Academy hoje está muito mais próximo da Pro. Sim. Então perdeu-se a necessidade, principalmente, repito, pensando em competitividade de mercado e dar acessibilidade ao consumidor, de ter uma Champion IC Pro. Por outro lado, a gente sabe que o futebol society, né, com as cidades cada vez mais tendo os campos que eram de terra se transformando em campos de grama sintética baixa, até com proibição de jogar com chuteira de campo, aumenta-se a exigência, e isso é uma coisa que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro, aumenta-se a exigência de ter chuteiras de alta performance TF. Claro. Né? Então, a gente está falando aqui de, claro, quando se trata de Premier League ou de ligas top, não. Mas quando você vai para divisões menores, você tem diversos clubes na Europa e aqui no Brasil, algumas categorias de base, que treinam em grama sintética durante a semana para jogar na grama natural no fim de semana. Sim. Aqui em São Paulo, vários. No estado de São Paulo, são vários. Aqui na minha região também. São vários que passam por essa realidade. Então surge-se a necessidade de ter uma chuteira TF que se aproxime do topo, né, da linha de produto dentro do mercado ali. Então a decisão tem muito mais a ver com uma obsessão nossa, que é sentar e conversar com o consumidor, sentar e ouvir o atleta independente do nível, né? Que é a principal parte do meu trabalho, né? A gente está aqui conversando sobre uma chuteira lançada recentemente, mas nós aqui desse lado já estamos trabalhando na versão nova dela lá da frente, né? Já é uma coisa que eu até brinco, assim, que claro que quando a gente vê lançando bate uma emoção, um orgulho, mas é quase que uma coisa assim, puta, eu já vi tanto isso que para mim já não é mais nenhuma novidade. Mas é isso, assim, como a gente tem uma proximidade com pessoas do meu cargo em diversas partes do mundo, sempre em contato com o atleta, é uma coisa diária, e com muito orgulho eu falo que isso é quase que uma coisa única da nossa parte. É muito legal ver, principalmente na Champion, que eu acho que todo brasileiro tem um carinho especial pelo silo, pela chuteira, pela história, ver ela tendo tanta aceitação depois de uma mudança corajosa
por parte da Sim. Nike. Essa mudança ela é corajosa quando se trata de futebol, que tem uma questão conservadora e tudo mais do mercado. Mas é aquilo, tipo, se o consumidor vai na loja e às vezes nem sabe, não tem informação de que nós abandonamos o couro natural, ele vai comprar, ele vai usar, vai falar, pô, o couro dessa chuteira tá muito bom. Que foi o que nós escutamos nos testes. Nós não citávamos durante o processo que existia essa mudança. Sim. E foi muito legal compartilhar até com alguns parceiros de mercado e tal, atletas falando, pô, é o couro mais gostoso que eu já joguei na minha vida, é o couro que mais se ajusta no meu pé, tipo, fica certinho. E aí eu lá por trás da câmera gravando esse bate-papo, quase que querendo rir ali dos atletas, mas é uma coisa bacana. Vou tentar mostrar aqui, eu já mostrei nos vídeos, mas para quem tá aqui na live, olha para você ver. Eu aperto aqui, ela enruga, isso aqui é o Fly Touch Plus. O cara que realmente não tem um conhecimento tão grande, ele pode realmente pensar que é couro, porque parece muito. A primeira vez que eu peguei ela, eu lembrei imediatamente do Kanga Light, porque era muito parecido mesmo. Muitos seguidores me perguntaram se era mais parecido com o Kanga Light ou com o Teijin. Para mim é mais parecido com o Kanga Light mesmo, acho que tem mais propriedades, mas como eu te falei, vou seguir usando para ver o período de quebra durante um período muito mais longo. Mas até agora eu tô gostando muito do que eu vi. Sim, e tem uma coisa muito bacana, assim, que vendo você fazer esse apertar, ele acaba sendo uma coisa mais maleável e ajustável do que o natural. O natural Sim. não faria tanta ondinha como fez aí quando você começou a fazer, principalmente no bico. Leva um tempo até que ela começa a fazer isso. Essa aqui, por exemplo, eu não usei a Tempo 9 Monte Beluna ainda. Ela não tá com tantas ranhuras como a Tempo 10. Exato, então acho que tem essa questão também. Porque querendo ou não, o couro também tem a questão dele ir melhorando, né? Com o uso. E aí também era um esforço nosso tentar entregar isso de primeira, né? De chegada. Uhum. Essa coisa do material mais maleável, assim. Você trouxe uma execução muito boa do Kanga Light, que serviu de referência, serviu de base para Tiempo. Muita gente até, foi uma coisa legal de ouvir, acho que não é nem saudosismo, mas é legal o reconhecimento da parte interna, de ver a parte interna e falar, pô, lembrei da CTR um pouquinho. Uhum. Isso, até o shape da chuteira, ele lembra um pouco. Se você pegar a chuteira e olhar o shape dela assim, quando tá no pé do atleta, ela lembra um pouco a CTR. Isso eu vejo com ótimos olhos, assim, eu acho isso uma coisa muito bacana. Eu tenho um que é uma chuteira que marcou muito, né? Pela CTR. Lembrando, né? CTR3, né? Acho que quando as pessoas falam assim, a relação que a gente tem é com a CTR3, né? A minha referência é da Maes 3 mesmo, porque eu acho a melhor geração do Kanga Light, eu acho a mais confortável. Até ano passado, quando o remake foi ser lançado, eu fiz um teste retrô da minha CTR3 e, cara, é uma chuteira que continua muito atual. Ela poderia estar no mercado tranquilamente, que ela teria um público ali com certeza. Sim. E tanto que quando ela foi relançada, eu imagino que você deve ter recebido um caminhão de mensagens. Eu recebi aqui do meu lado, tipo, pô, você vai. A galera perguntando se ia ter versão TFC. Eu falo, pô, gente, calma aí. Peraí, não, isso essa aí é certeza. Toda vez que vocês lançam alguma edição especial, alguma edição limitada, ou existe a possibilidade de um remake aqui no Brasil, é certeza que essa pergunta vai chegar. E Futsal e Society tem? Eu lembro quando eu fiz o da Golden Touch, todo mundo perguntando, vai ter pro Society, vai ter pro Futsal? Porque todo mundo quer. Aqui no Brasil o público é muito forte mesmo, não tem como. E pô, eu fiquei com gostinho de querer usar uma versão dessa em futsal, assim. Essa versão é uma versão que acho que para quem gosta de tempo, para quem entende a história, o que ela combina, né? Sim. Pensando em Ronaldinho, Totti, toda a história da chuteira tem um carinho especial, assim. Eu vou até contar uma coisa de bastidor aqui que não tem a ver muito... Ótimo. Tem a ver, mas não tem a ver diretamente com o meu trabalho, que em função do trabalho da minha namorada, na final da Supercopa, a gente está gravando aqui quase uma semana depois da final da Supercopa,
a Gabi Zanotti veio falar comigo. A Gabi Zanotti é a camisa 10 do Corinthians, para quem não sabe, ela é apaixonada pela Tiempo. E ela brincou, assim, falando, pô, cara, a Touch of Gold eu nem uso muito, porque ela é maravilhosa, assim, eu quero guardar. E aí coincidiu da cor nova do pack combinar demais com o uniforme do Corinthians, né? E ela fala assim, pô, não vou trocar, cara. Avisa a galera lá que vai sair cor nova, eu vou tentar ficar com essa, porque essa aqui combina muito. Pô, mas é muito linda. Então, mas é isso, assim, essa é a ideia do que a gente tenta trazer para as futuras coleções da Tiempo. É uma chuteira que tem muita história, é uma chuteira que em países que respira futebol, como Itália, Inglaterra, Espanha, existe uma relação de carinho em que todo mundo tem um certo ponto de vista com a chuteira, todo mundo tem uma história com essa chuteira. A gente fala aqui muito do Ronaldinho, né, da relação que nós temos com o Ronaldinho, mas na Itália muitos campeões de 2006 usaram a Tiempo. Tanto que essa aqui foi inspirada na Air Zoom que o Pirlo usou, né? Exato, então a gente fala de Pirlo, a gente fala de Totti, é loucura dizer assim, mas a passagem não foi tão grande, ele jogou até no rival, mas em Manchester gosta-se muito do Carlos Tevez e a Tiempo tem associação com ele. Sim. Então tem várias histórias o próprio Ronaldo no final de carreira com a Tiempo aqui no Corinthians. Para nós aqui, teve essa relação também. Então, o que eu posso prometer até em relação a essa coisa, né, do Fly Touch conseguir entregar, é trazer para o consumidor essa variação em que a gente vai poder trazer muito mais gráficos e cores, coisa que a gente não conseguia no couro natural, até por questões de... É claro que eu posso pintar o couro, sim, mas eu vou tirar toda a flexibilidade, vou tirar o ajuste dele, vai ficar muito mais complexo, até trazendo para uma outra realidade. Quem tem Air Force colorido sabe a diferença que é o Air Force white, quando vai usar e ele vai dar uma laceada, por exemplo. Não, isso é algo que eu já até comentei aqui no canal algumas vezes. Às vezes eu pegava a mesma chuteira, mas de cor diferente, e é visível quando é uma cor fluorescente, por exemplo, você sente que o material fica um pouco mais rígido. Quando é aquela cor mais natural, sem tratamento, por exemplo, você sente que ele fica mais macio. Só que aqui você não tem essa variação, né? Independente da cor que você colocar, ela vai te entregar exatamente o mesmo desempenho. Sim, e assim, que fique claro, assim, né, cara, é uma obsessão e um trabalho, a gente está falando aí de 5 anos nessa busca. Uhum. A gente está falando de um trabalho de 5 anos. É claro que o teste mesmo com a bola no pé, 2 anos, mas fábricas, parceiros, buscarem opções, semelhanças, testes com máquina, né, de elasticidade, resistência, durabilidade. Tem uma coisa que muda, que parece besteira, mas quando eu falo do material sintético natural, o processo de colagem, de juntar os materiais é diferente, o que acaba sendo um benefício, principalmente para quem joga de CITF, de descolar e tudo mais. Quando a gente fala da TF, o fato de ter um material que não é natural e que não vai ter essa questão de ficar muito maleável, e a aplicação até de cola, porque quando a cola com o sintético, ela acaba tendo uma aderência diferente, sim, de uma cola com material natural. Então isso também interfere na durabilidade. A gente está passando... Desculpa, só para fechar, a gente está passando por um período aqui em São Paulo, sempre fazendo calor insuportável na parte da manhã. Uhum. Então, quem joga aquele societyzinho das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, tá passando mal. Esquenta isso afeta mesmo. A chuteira. Isso vai afetar na chuteira, não tem jeito. O sintético absorve temperatura e vai impactar na junção da sola com o cabedal. Isso não tem como, a gente não consegue resolver 100% ainda, não há marca do mundo que resolva essa questão, mas o fato de ser um material sintético já auxilia, porque a aderência é outra. Isso facilita também. Eu até falei com alguns seguidores, eles me perguntaram, mas não tem reforço em costura. Eu falei, mas nessa aqui não tem tanta necessidade, porque o sintético descolar é muito mais difícil do que o couro. Quando é cabedal em couro mesmo, realmente eu acho que a costura é essencial para dar uma durabilidade maior, mas aqui eu já utilizei bastante em gramado sintético, gramado natural, e até agora não tem absolutamente nenhum ponto de descolamento.
em nenhuma das versões. E querendo ou não, você parece besteira, mas é isso. São pequenos elementos que você vai tirando e que você vai deixando a chuteira mais leve, mais confortável. É claro que um fio de costura não afeta tanto, mas para você ter esse fio de costura, você vai ter que subir um pouquinho mais do material da entressola ou do solado para que essa costura entre sem interferir a batida na bola. O perfil vai ter que ficar um pouco mais alto, né? Exato, então você já vai mexer um pouquinho até nessa questão do ajuste. E aí o cara que calça de 9,5 para 10, né, falando em tamanho americano aqui, talvez esse ajuste pode atrapalhar se o cara tiver o pé um pouco largo na região dos dedos, por exemplo. Então, parece besteira, mas esses pequenos detalhes, aqui, né, eu vou dar um detalhe bobo aqui. Você vir para a parte lateral do pé, essa região aqui, ela tem uma descida. Deixa eu tentar achar, brigando com a câmera aqui. Aqui, ó. Parece besteira, né? Sim. Mas é onde flexiona, é onde o seu dedo vai ter o movimento. Então, se isso tá apertado, aqui é aquela região da bolha do primeiro dia. É a região do... Quem joga VAR já vai entender que a chuteira é boa e o meião não é. Sim, que é meião duro. E o meião, o cara secou, deixou no sol, a parte que vai o pé tá dura, tá quase rachando, então é aqui que vai pegar, sabe? Então, tipo, esses pequenos detalhes fazem bastante diferença, assim, se tem uma coisa que a gente tem muito bom na Nike, que é um time muito bom, é um time de design. Então, quando a gente vê essas coisinhas, esses pequenos detalhes, saiba que nada é feito à toa, nada é por acaso. Até voltando aqui na questão do futsal, o Bruno Soares falou que hoje não tem tempo próprio para futsal. A Nike tem uma previsão de uma chuteira gordinha para futsal. Aqui eu entendo como uma opção para o cara que tem o pé largo, que era apaixonado pela Tempo e era a chuteira do cara desde sempre. Pô, pode ir com a Tempo Academy sem medo. Acho que principalmente pela questão do impacto também. O amortecimento é muito bom. As pessoas conseguem ter noção no vídeo, mas eu tenho 1,90 m, peso quase 100 quilos e jogo futsal, e acaba sendo minha escolha exatamente por isso, assim, a questão do impacto e tudo mais. Pode ir sem medo. Para quem jogava de pro, pode ir sem nem pensar. Assim, eu vou tentar achar um comentário para colocar na edição, mas eu lembro, porque esse me marcou muito. Um seguidor falou que comprou a Tempo 10 Academy C e gostou mais dela do que da Lunar Gato. Essa eu fiquei muito surpreso. Porque... Então, é isso. E pode ter a ver com conforto interno, com leveza, que, querendo ou não, a gente está conseguindo atingir uma leveza acima do esperado, até quando se fala de tempo, da chuteira que toda marca tem, a chuteira, entre aspas, mais tradicional. Eu acho que eu não sei se é uma palavra que cabe para o futebol hoje em dia, mas acho que como mercado é a palavra mais fácil das pessoas identificarem quando compara com os outros silos. Mas é isso, assim, às vezes a pessoa está buscando tentar trazer para o futsal essa comparação Tempo-Lunar Gato. De novo, não tem muita questão de posição, mas o ala é diferente do fixo, que é um pouquinho parecido com o pivô. Então, às vezes é isso, né? O cara faz um pivô ali, às vezes ele quer um pouquinho mais de proteção, talvez. Pô, aí talvez a Tempo seja a principal. Puta, não, às vezes eu quero uma chuteira que vai me dar mais leveza, até porque a parte de trás da Lunar Gato, aquela questão da respirabilidade ali, ela é muito bacana, ela tem realmente essa leveza. Mas eu acho que pensando no futsal amador, daquele da liga do fim de semana e tudo mais, durabilidade, conforto e ajuste no pé, sem medo, pode ir que é tranquilo. Nem vai lembrar que existia a Pro anos atrás, não vai sentir falta. Até puxando o gancho aqui, aproveitando, o Antônio Arcadium perguntou se o cabedal da Tempo 10 vai ser tão resistente quanto o da Tempo 9. É uma evolução, né? Então, se ele disse aí tão resistente, primeiro, sinal que a 9 é boa já, né? Sim. Já é um bom sinal. E é uma coisa que eu acho que também é uma obsessão nossa quando se trata do produto Academy. Repito, a gente conhece o consumidor, a gente sabe o perfil do consumidor, não é um cara que joga todo dia,
a maioria dos consumidores é aquele cara do 1 ou 2 vezes por semana, Sim. que ele quer um produto que expresse o que ele pensa como jogo, mas que ele também não quer, como pode ser, algo que não entregue performance. É um investimento, né? Quando ele faz ali, ele quer um investimento. Então, acho que nesse caso, assim, que nem você mostrou aí agora a Tiempo, que é... Existem vários nomes, mas o nome mais tradicional é o Academy Pack, né? Que é a preta e tudo mais. Sim. Essa preta, por exemplo, é uma que a gente brinca assim, vai sem erro, pode comprar sem erro. O detalhe que ela tem no sushi é maravilhoso. Eu gosto muito da entressola branca em outra cor. Então, tipo, não tem segredo, assim, é o que a gente chama de bote certo. Pode jogar com ela que não tem erro, assim. É claro, eu gosto muito da cor tradicional da branca, eu acho ela maravilhosa. Mas entendo, até pelo cara que, não quero sujar, jogar em quadra de cimento, atrito e tudo mais. Essa minha eu já usei bastante, tá intacta até isso, agora. Tá? Carinha de zerada aí. Tá. O Carlos Augusto, ele perguntou, na linha para Society, existe a possibilidade de mudança na configuração de travas para um melhor desempenho em gramado natural? Para quem é novo aqui no canal e nunca me ouviu falando sobre isso, essa é uma questão muito regional. Aqui na minha região, por exemplo, a gente joga o Society em gramado natural. A gente tem campos de 5, 6, 7, 8, só que a gente não pode utilizar o FG. Então a gente tem que usar o TF. E esse perfil da Tempo aqui é um perfil que eu acredito que ele tenha sido desenvolvido para o turf, para o sintético, principalmente fora, né? Existe uma possibilidade de trazer uma configuração de travas um pouco mais agressiva, pensando no público brasileiro? Por coincidência, e eu acho que vai ser uma reação do mercado. Acho que em algum outro vídeo, pode ser até o da última Tempo, a gente tocou nesse assunto e por coincidência eu tô com uma amostra dela aqui, que é AG. Sim. A que eu tô aqui, ela é o AG, que é a abreviação da sigla para Artificial Grass, que talvez seja a solução. O mercado brasileiro ainda não absorveu muito, e aí só para vocês entenderem como funciona, isso todas as marcas, não só a Nike. Esse produto é oferecido para os parceiros, se não chegar numa quantidade mínima, ele simplesmente não vem, ponto. Isso é uma coisa que acontece em todas as marcas, fazem isso. Mas, repito, com essa mudança de cultura das grandes cidades, eliminando praticamente os campos de várzea, trazendo gramado sintético, com clubes investindo em grama sintética, clubes elite, né? Foi assunto esses dias aí, aliás, a questão do gramado. Eu imagino que abre-se uma oportunidade e uma necessidade de mercado para esse tipo de chuteiro. Acho que o único problema seria em relação a, por exemplo, o campeonato de society que eu jogo aqui. No regulamento pede o solado de borracha. O solado AG ele ainda é um solado geralmente TPU, né? Então ele é considerado um solado de campo. Eu acho que aí é uma questão de mudança cultural, é o que eu falei, é uma questão de mudança cultural. Porque não adianta nada também melhorar a qualidade desse gramado que você joga e você ficar escorregando porque você está com o chuteiro errado. Sim. Aqui, por exemplo, a gente joga no gramado natural, então eles não aceitam a FG nem a AG, porque eles falam, vai estragar o campo. Só que eu entendo a pergunta do seguidor, porque esse perfil da Tempo, por exemplo, ele já não é suficiente para o gramado natural. Ele vai bem demais a grama sintética, mas, por exemplo, na grama natural ela já escorrega um pouquinho. Acho que é mais ou menos nesse sentido que ele falou. Se a gente teria, em algum momento, um cuidado maior para o público brasileiro. Tipo, ter essa configuração de travas. Eu sei que vocês vão desenvolver o produto pensando no global, mas será que a gente conseguiria ter isso no futuro aqui no Brasil também? Eu não imagino nenhuma marca fazendo um intermediário entre TF e AG. Sim. Eu confesso que... seria um TF um pouquinho mais alto, né, no caso. Então, eu acho isso bem difícil que aconteça, até porque você talvez comece... Primeiro, você vai ter que adicionar uma coisa a mais na linha. E as tomadas de decisão para qualquer marca não é algo tão simples. Como você disse, se não for uma necessidade global, fica ainda mais complexo de você adicionar. Fica inviável, né? Se eu retirar a TF ou a AG do mercado, eu vou ter problema. Sim. O
Porque aí o que acontece? Aí essa nova versão, que seria a híbrida, vamos chamar ela de híbrida, ela não poderá ser usada no TF. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, no Playball da vida, né? Ela não vai ser aceita. Então você tem um problema em relação a isso também. Eu sei que eu sou um privilegiado nesse ponto de poder ter várias chuteiras, escolher a chuteira que eu quero para determinado campo e tudo mais. No meu caso, por exemplo, eu tenho a Premier, que eu acho a configuração de travas dela perfeita, então eu consigo jogar com ela no gramado natural, no gramado sintético, e ela me atende muito bem. Então eu tenho, normalmente, Premier vai para o gramado natural, só usa Premier no gramado natural, nem gosto de jogar com ela na grama sintética. Se eu for jogar num gramado sintético, eu vou de tempo. Mas eu sei que não é todo mundo que vai ter essa condição. Aí, pensando nisso que a gente falou, o solado da Premier, por exemplo, eu considero ele um solado global. Você vai usar ele em qualquer gramado. Então, eu acho que é mais ou menos nesse ponto que o seguidor pediu. E eu acho que é mais ou menos isso. O cara tem a tempo como favorito. Então, ele quer usar ela em absolutamente todos os tipos de campo. Eu confesso que eu sou assim também. A tempo vai comigo para todos os lugares. É a minha chuteira favorita, não tem jeito. Claudio, e a gente passou por Elite, Pro, Academy e agora eu tô aqui com a Tempo 10 Club, que ela não tem aqui o Fly Touch, ela não conta aparentemente com a mesma tecnologia dos outros modelos. Ela tem um cabedal um pouco mais rígido, mas mesmo assim eu levei ela para campo e eu achei ela confortável. Aí a gente tá falando de um modelo que nunca teve o cabedal de couro. A Tempo Club sempre foi material sintético. Só que nessa versão, teve algum aprimoramento? Ela tem alguma característica das versões superiores? Sobre a Club, cara, é uma coisa muito legal, porque assim, acho que uma coisa que tem que ser dita, né, isso acaba sendo um fato, durante o processo, é muito mais fácil você achar materiais sintéticos que se assemelham às versões mais acessíveis. Sim. Né? A briga mesmo, o nosso trabalho, o nosso esforço foi para, né, como é que eu faço couro de canguru, você trazendo um material, né, no Fly Touch a mesma sensibilidade e tal. Então a gente conseguiu adicionar um material muito bom na Club, que, como eu digo, é muito louco isso. A Club é aquilo, do mesmo jeito que eu falei, da IC que se passa por Pro, a Club se passa por Academy. O material, esse cuidado é muito bom, assim. Eu até sempre falo, sempre recomendo, assim, pô, joga só de vez em quando, dá só um tapinha na bola na várzea ali, pode ir tranquilo que vai atender. Tem o desenho das travas também ajuda muito, porque a maioria dos gramados não são tão bons, e ele tem uma questão de agilidade na parte de trás, rotação na parte da frente. Tá falando aqui, o solado dela também tem um perfil mais baixo, então ela acaba funcionando bem num gramado mais seco, né, um gramado mais rígido. Exato, porque querendo ou não é isso, vai sofrer, né? Se fica uma trava mais alta, a questão do impacto, de sentir a trava nos pés, contato direto com a terra praticamente ali, né? Você não tem um contato com o material do couro natural. O cabedal aqui, como você falou, ele tenta chegar no nível da Academy. Ele achei um pouquinho mais rígido, mas como eu falei, assim, em campo eu gostei muito do conforto. Mas, cara, o solado é um diferencial para uma chuteira de entrada. Eu achei o solado muito bom. A qualidade da placa, assim, excelente por ser a versão de entrada da Tempo. Como eu disse, assim, querendo ou não, principalmente a influência da voz do consumidor brasileiro, que ele acaba representando praticamente toda a América Latina. Claro que nós visitamos alguns países estrategicamente, porque existem variações culturais, mas, como um todo, a cultura do consumidor é muito parecida quando você pensa em Brasil, México, Chile, Argentina. E a gente sabe que, até por questões econômicas, você tem que trazer um produto muito bom em todas as camadas, né? E acho que principalmente pensando, nem vou só falar da Club, mas acho que da questão de Club Academy, ali, que acaba sendo as mais vendidas, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, porque a gente sabe que
questão de consumo, né? Futebol não é a prioridade para todo mundo, né? Por mais que as pessoas gostariam muito de ter as chuteiras dos mais altos níveis, mas acho que existe uma preocupação, principalmente a minha chegada no time de desenvolvimento de produto tem muito a ver com isso, de trazer a voz desse perfil de consumidor, que aqui no Brasil ele é gigantesco, e respeitando a questão de performance e competitividade, que eu falei lá no começo. Eu não posso simplesmente trazer uma réplica mal feita da Elite pelo simples fato de que o nível que essa pessoa joga não é alto, por exemplo. Sim. Né? Isso não pode ser considerado em momento algum quando a gente participou do desenvolvimento da chuteira, e sim tentar, dentro do valor, né, do investimento que esse consumidor pode fazer, entregar o máximo possível de tecnologia para que ele tenha performance em campo. E tem tido muito resultado positivo. Já dei exemplos aqui de Nike Skin e tudo mais, e é muito bacana ver isso na Tiempo, de ver essa entrega. Repito, quem estiver assistindo pela câmera, bater o olho aqui e falar de cara que é a Club, eu já acho que não. Eu tô olhando você segurando a chuteira aí. A gente até faz alguns elementos de cor, de aplicação diferentes. Sim. Colocando aqui lado a lado, por exemplo, dá para ver. Exato, que é para ter diferença de identificação, porque senão fica algo confuso pro consumidor, assim, né? Então tem que ter essa diferença também. Mas é isso, assim, acho que a nossa obsessão por performance, e aí tentar encaixar o máximo de performance possível dentro desse valor de investimento, tem sido um ganho para nós, não só na Tiempo, acho que nos outros silos a execução da Club tem sido muito bacana de se ver, tem sido muito legal, assim. É desafiador, porque querendo ou não, matéria-prima cada vez mais cara, a busca por tecnologia cada vez mais alta, mas ainda assim é uma entrega, por exemplo, né, uma coisa que você tem passado bastante por isso no seu canal, da galera comprando as tais réplicas, né? Credo. Vai sem medo na Academy, gente, independente da sua marca favorita ou não, sabe? Nenhuma réplica vai entregar mais do que uma chuteira fabricada por uma empresa que tem controle de qualidade, preocupação com acabamento, matéria-prima e principalmente com ajustes do seu pé, entendeu? Chuteira é equipamento de trabalho, chuteira não é vestimenta, chuteira não é sneaker, chuteira é equipamento de trabalho. Trate com seriedade, acho que isso vale principalmente para os seus inscritos aí que jogam em alta performance, várias de alta performance, categoria de base e tudo mais. Considere que a chuteira é um equipamento, faça um investimento, e não se preocupe em não ser a top. É muito mais interessante que você não tenha a top, mas tenha uma chuteira feita por uma fábrica que tenha todos esses cuidados. Controle de qualidade, garantia. Do que comprar uma réplica, para não falar outra coisa, que não tem cuidado algum com essas questões de ajuste, performance e durabilidade. É o que eu sempre falo, é o barato que pode sair muito caro. Se usar uma chuteira falsa, é muito mais barato do que uma cirurgia de ligamento, por exemplo. Então, exatamente. Assim, tem que ter esse cuidado. E aqui tá um exemplo, assim, muito bom. Esses outros pares da Tempo 10 aqui, a Nike me enviou, só que a Tempo 10 Academy eu comprei. Eu paguei R$380 essa chuteira numa promoção. Vai falar que não dá? O cara que paga 400, 500 numa falsa, ele tem dinheiro para comprar uma dessa aqui original. Então, tem que ficar ligado. Exato. E repito, assim, é performance. Né? Depende do nível de jogo, é performance. Então, acaba tendo isso como foco, saiba que é importante ter a chuteira com as especificações e tudo mais. É o que eu falei. Ainda a galera vai ver o teste no canal, mas eu fiquei impressionado com o conforto da Club. Da Club FG, realmente me surpreendeu muito. Cláudio, muito obrigado mais uma vez por mais uma participação aqui no canal. Acho que deu para a gente responder as principais dúvidas dos inscritos em relação a Tempo. Falamos até sobre outros assuntos aqui em relação ao modelo. Vou continuar testando, vou seguir testando aqui principalmente a Tempo 10 Elite e a Tempo 10 Pro. Mas até agora gostei muito do que eu vi. Ainda estou me adaptando a essa falta do couro de canguru, mas realmente é um produto de excelente qualidade. Eu sei que para nós
que tivemos, principalmente quando mais novos, uma relação com uma chuteira de couro natural. É um processo complexo, mas vou falar pela Nike, pela questão da obsessão de performance e de entrega. Essa decisão não seria tomada se a performance dentro de campo não fosse a mesma ou superior. A gente sabe o quanto é importante a performance no fim de todas as conversas, pesquisas e tudo mais. É um mantra da Nike, que a voz do atleta é a que vale, e isso não é em vão, não é só uma frase, não é à toa que nós testamos todos os níveis, todos os solados, escutamos voz do atleta do mundo inteiro para trazer o melhor produto possível. Então, até para os mais conservadores, coloque no pé e jogue. Sim. Coloque no pé, vai na loja física. Testa primeiro, né? Põe no pé, sente no pé, e aí depois a gente conversa. E para os que não sabiam e agora sabem, não se preocupem, vão na loja e pode colocar sem medo, repito, em todos os níveis, principalmente para nós aqui no Brasil, em que o futset, o society e o futsal, ele tem a sua importância, que esses produtos eles foram tratados com muito carinho e atenção, e que foi pensado para entregar a melhor performance possível em todos os níveis. Acho que essa é a principal mensagem que eu gosto de trazer para a Champ, porque eu sei que é uma chuteira que todo mundo tem um carinho especial, todo mundo gosta, e todo mundo tem uma história com ela, exatamente. Então, beleza, Cláudio. Muito obrigado mais uma vez pela participação, e em breve você retorna aqui para a gente falar sobre o Phantom GX e o Phantom Luna. Bora, não pode ficar tanto tempo longe, não. Tem que sair o chuteiro, tem que falar. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou mais alguma pergunta, deixem aqui nos comentários, pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo, eu estou sempre online respondendo. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve. Boa.